Alô, bem-vindos e bem-vindas todos e todas, todos aqueles que costumam estar aqui para nos prestigiar e todos aqueles que vêm chegando. Quero dizer que é uma alegria estarmos fazendo essa live de hoje. Essa live de hoje é com uma pessoa muito querida. Boa noite a todos que estão chegando já. Então, como eu dizia, essa live de hoje é uma honra ter você em minha vida. É de uma série essa é a quinta de uma sequência. E é uma live também que me traz muita alegria de estar fazendo, porque hoje nós vamos estar falando de constelação, de caminho dentro das constelações, com uma pessoa muito experiente que trilhou uma jornada muito bonita, e que é a Eliana Medina. E quero contar um pouco para vocês, talvez alguns aqui já saibam como é que nasceu essa ideia de fazer essas lives, chamada Uma Honra Ter Você em Minha Vida, né? Porque é mês do meu aniversário e eu queria então aproveitar esse momento que estamos vivendo para celebrar a vida. E me lembrei que nós em Constelação fazemos um exercício sistêmico. Olá, minha amiga, bem-vinda, Rosângela, Maria Augusta e todas as outras pessoas que vejo aqui. Cláudia também, enfim, todos que estão chegando, sejam bem-vindas e bem-vindos também. Então, eu queria comemorar de um jeito diferente, como eu estou comemorando, pensando no que é essa celebração à vida. E nos exercícios sistêmicos, em organizacional, em constelação organizacional, nós conhecemos o que a gente chama de integração de currículo sistêmico, onde a gente pode, então, rever a nossa trajetória, desde o momento, enfim, da nossa formação, os nossos mestres, as nossas outras formações que a gente vai fazendo pelo caminho. E eu então, eu me lembrei de muitas pessoas queridas que me auxiliaram na minha jornada profissional e também aquelas que vêm me auxiliando até hoje. A Eliana Medina é uma dessas pessoas. Antes que eu a chame aqui para conversar com a gente, quero contar um pouco para vocês o que eu sei dela e o resto eu vou deixar para ela mesmo falar, que é muito emocionante toda a história dela. Então, a Eliana Medina é uma empresária de sucesso. Ela é formada, acredito que a primeira formação dela, se eu não me engano, é em ciência da computação, e ela tocou uma consultoria por 23 anos de muito sucesso, e até que em 2008 eu a conheci num curso de formação internacional em constelação organizacional, e foi ali que nós começamos então a nossa amizade, os nossos primeiros contatos, os primeiros estudos, atender as primeiras pessoas. E a Eliana então decidiu encerrar a empresa, fechou a empresa dela e decidiu estudar. E ela estudou muito muitas terapias. É uma pessoa que tem muitas certificações internacionais em vários países da Europa, aqui na América Latina também. Tem diploma pela Hellinger Ciência, trabalhou, né, assim, pôde fazer a formação com Bert Hellinger, e depois ela, enfim, também faz várias outras formações para agregar esse conhecimento de terapeuta. O que mostra para mim, o que eu interpreto da vida de Eliana, é essa importância de se estudar, de se dedicar ao estudo, de se fundamentar aquilo que se quer fazer. É assim que eu vejo. Boa noite, Marta, seja bem-vinda. Vejo aqui alguns colegas nossos consteladores e outros amigos pessoais, que é uma alegria estar aqui de novo comemorando um sim à vida, né? Então, como eu dizia, então, boa noite, Mariana. A Eliana me mostra isso, a dedicação que ela tem ao estudo, ao cuidado de se aprofundar, né? Então, é um exemplo para mim, para eu também estudar, até que em 2014 ela encontra então a Brigitte Champetier-Darriba, que ela traz ao Brasil, de novo com a sua visão de empresária. Ela volta, de certa maneira, a empreender, né? De certa não, de uma total maneira a empreender, trazendo a Brigitte, e me convidou para fazer as primeiras avaliações do trabalho da Brigitte, com o sentido de entender o que melhor a Brigitte poderia oferecer e oferece até hoje para as pessoas que fazem essas formações. E em 2000, e há 2 anos atrás, se eu não me engano, Eliana fundou o Instituto Social. Então, é uma pessoa em movimento,
Vida em Movimento. Eu vou chamá-la aqui, porque acho que essa introdução já deu para a gente sentir aqui como é que são. Ok. E a Eliana já vem chegando enquanto isso. Ah, ela já está aqui. Oi, Ah, Eliana! aqui. Boa noite Bem-vinda, a querida. todos. É estranho a gente ouvir falar da gente. Oi, como você se sentiu do lado daí? Eu fazendo todo esse seu currículo lindo, essa sua jornada pelo mundo profissional, espiritual, enfim, tudo isso. Mas estou aqui muito feliz de participar desse teu projeto, sempre dentro de um conceito, né? Que é uma marca registrada tua. Estou aqui disponível. Muito bom. O que eu quero dizer, assim, eu vou só fazer, na verdade, eu quero fazer umas perguntas, mas eu quero ouvir a Eliana, que é esse também, vamos dizer assim, o nosso trabalho, o meu trabalho aqui é trazer as pessoas, principalmente que eu sei que tem muitas pessoas aqui que ou já trabalham com constelação, ou estão querendo começar, Eliana, estão numa jornada, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu quero te trazer, assim, eu contei um pouco da sua vivência profissional, você fez algumas transições, né? De carreira, de momentos, e nós estamos numa transição agora, né? Uma planetária, né? Então, assim, o que você pode trazer para a reflexão das pessoas que estão aqui, olharem para a sua própria vida, encontrarem a força na sua própria vida? Como é que você se nutre disso? Como é que você se concentra? Se você quiser nos trazer, será bem-vindo. Tá. Não sei, eu acho que a primeira coisa que eu fui aprendendo, em alguns momentos a duras penas, depois a gente vai ficando mais suave, é que a gente foi ensinado algo que não é bem verdade, né? Principalmente no mundo empresarial, algo que assim nós temos que construir o futuro, vamos idealizar o futuro, vamos imaginar o futuro. E desde uma vez que eu assisti, eu tive o privilégio de estar com o Peter Drucker, né, o pai da administração, e teve uma vez que ele foi tão honesto em dizer assim, nossa, planejamento, orçamento, isso foi feito para que a gente veja se nós estamos em conexão com todas as variáveis, porque a vida é um tecido de muitas variáveis, né? Então, às vezes a gente nem sempre consegue estar em contato com todas as variáveis. Ele falou, então, quando eu sempre, né, trouxe planejamento, orçamento, era para nesse sentido e não que a gente ficasse presa, porque ele dizia assim, a vida, ela se movimenta, né? Mais tarde, depois eu ouvi assim, a vida é autogerenciada. Uhum, Então, a primeira coisa é isso, né? A gente parar de. É óbvio que eu coloco a minha intenção, eu tenho sonhos, mas eu sempre fiquei muito mais assim. A pergunta para mim é assim: o que a vida quer de mim? uhum, Sabe? O uhum, que a vida quer de mim? E esse foi, né? E acho que graças a isso eu passei por essas transições de uma forma um uhum, pouco mais suave, porque, uhum, né, eu construí uma empresa aos 28 anos de idade, uma empresa de muito sucesso, que eu adorava o que eu fazia, né? E a cada ano crescendo, 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 e um belo dia eu senti que eu já não estava mais tão uhum, animada, tão. Eu estava muito mais empolgada com o ser humano, né? Ao invés de. E era uma grande especialista em modelos, mas e a vida, certo? Né? E a uhum, vida. E aí o que eu percebi é que a vida estava me convidando a fazer uma grande uhum, mudança. Né? uhum, Quando eu conhecia as constelações, eu falava, nossa, isso daqui junta tudo aquilo que eu, né? Então, a minha prática budista, do meu lado pessoal, certo? A parte, né, do modelo integral, a teoria de tudo, do Ken Wilber, nossa, a física quântica, certo? Então, eu uhum, comecei a ver, né, me dar conta de que, na verdade, eu tinha sido preparada para dar esse salto, para onde eu nem sabia. Eu lembro até hoje que no primeiro dia, né, quando a gente estava com o Ian Jacob Stan, a gente tinha que se apresentar e dizer assim, qual é a minha expectativa. E eu lembro que eu falei, eu nem sei por que eu estou aqui.
né, com o meu taller de executiva, eu dizia, não sei, porque eu estou aqui, o que eu ainda vou fazer com isso. Mas veja, eu ouvi falar de constelação num cliente, né? Um cliente que nós fomos levar um modelo para a Suíça, e lá eu ouvi pela primeira vez falar de constelação. Eu falei, opa, pera, o que é isso, né? Então, a vida nos traz, né? Eu queria mais, eu acho que o mais importante é a vida nos traz, né? Do mesmo jeito que eu conheci a Brigitte, né? Eu fui na Alemanha em 2010 ver o Bert, porque ele tinha quase morrido, né? Então eu quis ir lá para ter meu diploma, para mim era muito importante ter o diploma, né, do Moving Spirit Mind do Bert. E lá o convidado de honra do Bert era um grande xamã. Certo? E eu saí de lá e falei, nossa, isso me moveu, né? Aí, em 2011, eu fui para o México, certo? Com a justificativa que eu ia ver o Bert mais uma vez, porque ele disse que ele não ia mais viajar por um tempo. E de lá eu fui me encontrar com o xamã. E exatamente de 2011 a 2014, né, quando eu terminei o trabalho com o xamã, a Brigitte estava exatamente na semana que eu tinha livre, a Brigitte estava no México. E aí foi isso. Eu fui conhecer a Brigitte e me encantei, já tinha me encantado com o livro dela, que chegou nas minhas mãos através de uma grande amiga, né, a Márcia Ares, que você conhece. Qual livro chegou? Qual é o livro, Eliana, que você leu? Qual foi o primeiro livro que você leu da Brigitte? É o vermelhinho, né, que é Hellinger e Hammer, o encontro entre Hellinger e Hammer, que é o livro que fala sobre a visão das doenças, né, como a gente trabalhar as constelações a partir da visão da nova medicina, a partir né, considerando a origem emocional das doenças. E aquele livro me movimentou, eu não conseguia parar de ler. E eu lembro que eu ainda falei para o grupo de constelação, eu faço toda terça-noite, né? Eu falei, eu estou indo para o México, daí o pai ia parar 3 semanas, e eu falei, a próxima, mas logo depois eu vou para a Espanha, que eu preciso conhecer essa mulher. E é isso que eu descubro no dia que eu ia viajar, estava arrumando a minha mala, descubro que a Brigitte ia estar no México dali 3 semanas, exatamente o tempo que terminava meu trabalho, né, no xamanismo. E eu tinha exatamente o dia para ir para a cidade do México, fazer o curso de 3 dias com ela e depois voltar para os Estados Unidos, porque eu fui via Estados Unidos. Então, era tudo perfeitinho, entendeu? Então, uma coisa é isso, né? A vida, quando a vida nos convida e a gente não coloca resistência, certo? Eu simplesmente digo sim, tá bom, é assim, eu vou, né? E aí foi, né? Então, fechei a empresa para me dedicar às constelações, à terapia. Aí conheci alguém, né? Esse xamã que me ajudou muito a me aterrar aqui, né? De ser aquela pessoa que eu sou. Quando eu estava para começar o movimento, eu conheci a Brigitte, como você falou, eu tive que empreender de novo, algo que eu falei que eu queria fazer mais, certo? Mas a vontade de trazê-la, de oferecer ao Brasil essa preciosidade que era a maneira de trabalhar da Brigitte das novas constelações. E aí, quando eu gosto muito de começar, de criar, né? Quando eu saí da organização, que passei para minha filha, aí falei, vou fazer alguma coisa. E aí veio o ímpeto de criar um instituto social, que está aí, criado, fui presidente durante 2 anos, fizemos alguns trabalhos lindos, inclusive constelações num colégio, né? Num colégio de periferia, foi um trabalho lindíssimo. E agora, de novo, né? Eu falei, não, agora já está na hora de eu voltar àquele meu sonho de criar uma formação, de como eu gosto, de como eu imagino, aquelas coisas a mais que eu acho importante. E aí temos o coronavírus. Então, eu estou trabalhando na estrutura da formação, mas eu sei lá se agora vem um outro convite, né? Agora, você sabe que eu tô me perguntando aqui, né? A vida está em movimento, você estava dizendo isso, mas como que eu sei, por exemplo, que movimento eu estou fazendo na vida? Como é que a gente percebe isso, né? Do ponto de vista sistêmico, para as pessoas que estão aqui, se a gente pudesse, umas breves palavras, né, Helena, dizer assim,
como é que eu faço, então, para entender se o meu movimento, aquilo que o Bert Hellinger diz, né? Só existem dois movimentos, ou é para o mais ou é para o menos, né? Como Aham. é que é, como é que é isso, Helena? Como é que eu sei em que Olha, movimento eu estou? eu ouvi outro dia do meu filho, né? Que eu estou sendo É. ficando muito simplista. Mas eu diria assim, é você se perguntar se você tá feliz, né? Uhum, Se você celebra o que você está fazendo, se você uhum, está tendo uma situação financeira o suficiente para você realizar seus sonhos principais, né? Isso foi um aham, aprendizado grande que eu tive, que se quando a uhum, gente está faltando dinheiro ou né, você queria ter mais, é uhum, sinal de que o que você está dando para a vida, né? Porque o dinheiro é a resposta da vida a uma pessoa agradecida. Então, uhum, eu agradeci a vida, o que eu vou oferecer para a vida? Então, se o dinheiro não está vindo na proporção que eu gostaria, é porque talvez eu uhum, esteja sendo um pouco pão dura. Isso, por exemplo, foi uma das coisas que me levou a criar o Instituto Social. Nossa, eu já trabalhei com tantas pessoas, já ajudei tantas pessoas a ganharem mais dinheiro, eu né, consegui ter uma reserva financeira. E aí, né? Qual outro movimento? O que eu poderia oferecer? Como que eu poderia convidar pessoas uhum, onde o foco não seja o dinheiro. Então, eu acho que uhum, eu gosto muito do termo cura, como os xamãs usam, né? Que cura é uhum, bem-estar. Então, eu estou uhum, saudável, sabe? Eu uhum. estou feliz. Mas Não é muito mais do que isso. entendi, mas por exemplo, eu quero saber o seguinte, que às vezes, né, uma situação inesperada como nós estamos vivendo, né, do ponto de vista sistêmico, o que é que eu posso fazer então? Qual é o trabalho de centramento? Então, por exemplo, se eu estou aprendendo constelação, se eu já sou consteladora, ou se sou uma pessoa que está conhecendo, ou simplesmente quero me expor a uma constelação, né? Qual é o trabalho que eu posso fazer, né? Com aquilo, com os recursos que eu tenho, que eu entendo o que você está dizendo, mas assim, às vezes, né, a situação para a pessoa pega, né? Quando o bicho pega, né, Helena? Como é que faz, né? É ficar de novo, né? Desculpe se eu estou sendo simplista, mas assim, entrar em contato comigo mesmo, né? Então, Uhum, veja, isso pode ser através de uma meditação. Eu estou uhum, usando muito a apreciação, eu tenho o privilégio de ter um jardim muito bonito, então eu me sento no balanço e fico olhando, para mim isso né, essa apreciação é um tipo de meditação. Eu estar em contato comigo e me perguntar, né? uhum, O que eu posso oferecer, ao invés do que eu posso tomar da vida, o que eu uhum, posso oferecer nesse momento, percebe? O uhum, que está ao meu alcance oferecer? E se eu estou uhum, confusa, primeiro acolher a minha confusão, né? Estou uhum, confusa, não sei para onde eu vou. Então, quem que poderia me acompanhar? Porque eu acho que esse é o outro ponto, né? Não é eu colocar minha vida na mão dos outros, e sim procurar alguém que possa me acompanhar, certo? uhum, Então, alguém, por exemplo, que olha as constelações, que uhum, é um movimento, né? Algo que vai trazer vitalidade para a pessoa e ela vai uhum, ter uma maior clareza, certo? Talvez uhum, conhecendo as origens dela, talvez conhecendo, né, tendo contato com aquilo que ela está compensando, certo? Porque uhum, todos nós vivemos às custas dos outros, certo? Então, por exemplo, quando o que me levou uma coisa, além de eu ficar encantada com o trabalho da Brigitte, né? Veja, eu me dei conta que isso faz parte da minha natureza. A minha família é de pessoas que exploram lugares, que se lançam aos lugares, né? Venho dos mouros, os espanhóis. Então, estão uhum. sempre explorando, estão sempre. Então, e isso, a priori, tem um lado que parece super legal, né? Nossa, essa pessoa está sempre com coisas novas, mas também tem um custo, também tem um peso, porque você está sempre com coisas novas, você não tem um lastro, você não tem como olhar para trás e ver, ai, como, né? Por Uhum, exemplo, quando eu trouxe a Brigitte, fora o uhum, Bert, que aí a gente ficava, né, lá em Águas de Lindóia, 400, 500, 600 pessoas, as uhum. formações nunca eram imersão, né? E eu senti que era imersão, certo? Você sabe disso, né? Sério. É
foi algo que no primeiro encontro da Brigitte tinham 56 pessoas. Dentre essas 56, umas 20, 25 eram pessoas que davam formação, né? Me segura um pouquinho, Para deixa eu mim foi... explicar. Deixa eu só te interromper um pouquinho para contar para quem está chegando. A Eliana, quem chegou agora, bem-vindos todos e todas que chegaram. A Eliana Medina é a pessoa que trouxe a Brigitte Champetier de Rebeu para o Brasil. E ela está contando da primeira formação. E depois eu vou fazer uma pergunta para ela do livro Las Fuerzas del Amor. Espera aí. E ela estava dizendo, da primeira formação, tinham 56 pessoas e 20, quantas eram professoras? Entre 20 e 25 eram pessoas que davam formação. Né? E você lembra, você fez a avaliação, a gente fez vários gráficos, e era assim, no mínimo 50% das pessoas tinham mais de 10 anos de constelação, era mais ou menos essa proporção, 40% a 60% das pessoas tinham mais de 1.000 horas de formação, quer dizer, eram pessoas muito experientes, né, que estavam lá e não sei se você lembra, os primeiros encontros eram de 7 dias, a gente passava a semana toda, ou seja, tinha que pagar o curso, a formação e tinha que pagar o hotel, né? Então, veja, se eu pensasse logicamente, eu lembro que o dia que eu fui assinar o contrato com o hotel, né, para ter benefícios, precisava ter pelo menos 20 quartos duplos, né, 40 pessoas. Eu lembro que essa noite eu fiquei meio incomodada, né? Fiz as contas, certo? Das pessoas que eu achava que iriam e o dinheiro que eu tinha. Mas, veja, em nenhum momento eu falei, não vou fazer. Entendeu? Porque, assim, essa coisa da conexão, né? Tinha algo que me movia para fazer na imersão, no processo de imersão. E foram 2 anos, quase, né, 3 anos de imersão. E foi uma coisa muito profunda, muito linda. Então, se eu tivesse planejado, se eu tivesse feito uma planilha de custos, talvez eu não tivesse feito, entendeu? Então, assim, agora fica... a intenção é maior, né? Sabe? Primeiro o coração fala e depois você usa a mente para estruturar. E não usar a mente, sabe, para tomar a decisão. Né? É realmente você tomar a decisão de uma forma integrada. É isso que eu... Acho que a síntese... Agora, a pergunta para você é a seguinte, Eliana, porque eu tenho escutado isso dos meus clientes. Eu sei, né? Mas, por exemplo, se eu não tenho dinheiro suficiente, né? Como é que eu vou, então, como é que eu vou me arriscar? Então, como é que aonde é que se encontra essa força que move a gente para ir para frente, para empreender, e esse pé no chão, ou seja, o meu eu hoje, a minha realidade hoje. Como é que eu faço, então, para tudo caber, para dar o próximo passo, como a gente fala em constelação, né? Como é que é isso? Tá. Então, veja, de novo, né? Eu gosto muito de uma metáfora, na verdade, uma analogia, né? Que quando falam que a gente tá, que a Terra é a nossa mãe, a Mãe Terra, certo? Como se a gente estivesse no útero da Terra. E é isso mesmo, a gente tá. Então, veja, quando um bebê está lá no útero, ele não fica batendo na barriga da mãe, dizendo, olha, quero comer, preciso de calor, preciso de carícia, né? Então, parece assim uma coisa meio utópica, mas não é. Veja, quando eu trouxe a Brigitte, né, eu fui, né, colocar para ela a minha intenção de que a gente oferecesse algumas bolsas. Certo? E foi uma surpresa muito, eu fui preparada com argumentos, tal, a partir de tantos, né, as inscrições. E veja, a gente sempre ofereceu bolsas. Tá? E veja, e aí eu tinha que escolher, né, para quem oferecer essas bolsas. E foram pessoas que não me pediram. No início, não, porque as pessoas nem sabiam. Foram pessoas que eu ofereci, porque eu sentia que elas estavam com um profundo, né, uma intenção séria, uma intenção responsável com as constelações. Então, para você ter uma outra, né, uma outra ideia disso, eu há muito tempo queria, desde que surgiu a teoria U, é outra coisa que eu junto, né, com as constelações, veja, é uma teoria que vem lá do MIT, eu queria fazer essa formação,
certo? Mas depois, quando eu me afastei um pouco das empresas, e é uma formação cara, né? E eu falei, eu vou investir isso. Aí, na primeira vez, vem ao Brasil muito poucas vezes. Agora a gente tem, né, o Instituto Integral, mas na década, né, final de 90, começo de 2000, que não tinha isso. E aí, a primeira vez não fiz. Veja, um belo dia eu recebi de presente. Aí quando e a minha primeira reação, nossa, não, mas espera lá, eu até tenho dinheiro para pagar e eu vou aceitar um presente. Então, eu precisei de trabalhar, veja, de receber, né? Eu estava muito acostumada a dar, eu recebi esse presente, certo? E depois, né, qual foi? Eu posso oferecer depois um presente parecido para alguém. Então, é muito interessante, tá? Agora, né, que eu vivo no mundo também da terapia, das constelações, os feedbacks, os processos que eu acompanho, tá? De que quando a gente realmente está inteira, sabe, com a intenção, os recursos aparecem. É uma coisa da física quântica, né? O Amit Goswami fala, né? Quando a gente realmente está com a intenção, não só o sinal fica verde, como os recursos chegam juntos, tá? A questão é essa, veja, eu quero fazer, mas eu não tenho dinheiro, ou é difícil, ou é... Então a gente fica navegando entre o sim e o não, eu não me acho merecedor, ou se eu pedir eu tenho vergonha, percebe? E tem aquele que... Desculpa, Helena. Diga. Não, é mais eu assumir o que realmente eu quero. E aí sim, eu quero isso, agora eu vou usar minha mente, meu raciocínio lógico, para montar uma estratégia. Tá? Mas o que eu quero dizer é que na maior parte das vezes os recursos chegam. Chegam, é impressionante. Eu quero saber de você isso também. Já tarde nós conversamos, né? Então, por exemplo, muitos clientes têm me procurado com essa aversão, principalmente a moçada de 40 a mais, 60, né? A história da internet, a dificuldade da internet e a internet. Isso é um dizer não para a vida, Helena? É dizer não a um movimento da vida. Eu não sei se você sabe, agora eu não vou lembrar o nome, mas é a escola principal de Paris de filosofia, ela é super conhecida, me fugiu o nome. Mas é uma escola de filosofia, a principal escola de filosofia de Paris, né? A internet é conhecida como a nova teoria do abraço. Veja. Né? De que a internet, e agora no coronavírus eu lembrei muito disso, tá? Porque eu assisti esse workshop com esse francês, né? Há uns 2, 3 anos atrás. E me chamou muita atenção. Ele dizia, vai chegar um momento em que nós vamos ver que a internet é a teoria do abraço, é a maneira de eu abraçar mais pessoas. E agora, não é? A gente não manda. Outro dia eu mandei, né? Vamos fazer o abraço virtual, manda o coraçãozinho. Hoje mesmo que a gente está fazendo aqui. Então, é assim, a vida está em movimento. Eu não posso resistir a esses movimentos. Então, veja, eu vou procurar ajuda. Né? Quem pode me ajudar? Certo? E para isso, e veja, isso é a base, por exemplo, da comunicação não violenta, certo? É eu pedir o que eu preciso, só que a gente teve uma educação de que eu tenho que me bastar, eu tenho que ser autossuficiente, eu tenho que ser independente, certo? Então, eu não posso pedir, né? E é isso, agora nós temos que pedir. Né? Eu mesmo, e você falou, e é verdade, a minha primeira formação em ciência da computação parece que foi em outra vida. Né? Mas eu estou com dificuldade, né? Então, o que eu faço? Quem pode me ajudar nisso? Quem pode me ajudar no Zoom para eu fazer as reuniões? Quem pode me ajudar nos vídeos? Certo? Né? E para algumas pessoas eu vou contratar um serviço, para outras a pessoa me dá umas dicas, aí eu vou fazer. Quem está com medo da exposição? Ontem eu participei de uma terapia em grupo, que a pessoa falava, eu tenho medo de me expor, que é uma pessoa muito também versada em RH. O que isso é sistemicamente, né?
o medo da exposição? Como é que é isso? Aí eu vou te responder com um texto que foi o texto que o Mandela declamou, né, quando acabou o apartheid. É um texto de uma americana, né? Dizem que é dele, mas é de uma americana. E nesse texto começa dizendo assim: o nosso maior medo não é da escuridão, o nosso maior medo é da nossa luz. Porque junto com a luz vem a responsabilidade de ser tudo o que você é. E aí ele avança mais um pouco, mas termina, e para mim isso foi marcante, né? O término diz assim, a parte final: enquanto você não deixar brilhar toda a sua luz, você também não dará permissão para os que estão ao seu redor de brilhar a luz deles. Então, veja, você fez uma pergunta, eu respondi mais genericamente, né? Veja, eu acho que assim, não tem nada, para mim não faz sentido eu ter alguma coisa que não seja para eu compartilhar com os outros. Tá? Não tem nada que a vida me dê só para mim. Né? É algo que ela me dá, como é que eu, né? Aquela poesia da bola dourada do Bert, certo? Eu vou sempre passando, né? A bola dourada, ela vai rodando. Agora, tem aspectos, às vezes psicológicos e às vezes sistêmicos, de uma pessoa que tenha dificuldade de se expressar, certo? Uma pessoa que nunca foi validada, não se acha, né? Não fala bem, não, né? Às vezes se acha feia, não gosta da sua, né, da sua figura, tá? Às vezes vem de uma história sistêmica de alguém que, ao se expor, por exemplo, morreu, certo? Foi queimado, certo? Então, é óbvio, a gente tem que trabalhar, né? Algumas pessoas precisam fazer um movimento, uma constelação, uma terapia, para ver o que está por trás. Mas, no geral, e eu citei isso, né, desse texto do Mandela, porque eu acho que essa é uma das coisas principais que o coronavírus está pedindo para a gente, né? Seja você quem é, seja quem você precisa ser. E quem você precisa ser é deixar que a vida, né, se mostre através de você. Que esse futuro que quer emergir possa emergir através de você. Eu não sei qual o resultado, né? Essa live nós estamos fazendo, né? Não sei para quê, simplesmente tocou meu coração o seu convite. Eu não tenho dificuldade em falar em público, mas já ouvi pessoas, nossa, agora todo mundo faz live, está querendo vender o seu serviço. Sabe, são posições, né? Então, o que isso vai gerar, não sei, tá? Pois mas, assim, deixa eu te contar. Nesse momento, instante presente, certo? Eu recebi um convite de uma pessoa querida, num projeto de um conceito que eu achei bárbaro, né? Eu acho que eu tenho coisas para contribuir e pronto. É mais simples, sabe? Então, a ideia do Uma Honra Ter Você em Minha Vida nasceu exatamente disso, de, por exemplo, a gente celebrar os nossos colegas, as pessoas que estão na nossa vida, que contribuem, e também a gente oferecer para as pessoas que estão aqui, Helena, o que a gente puder nesse coração, nesse pulsar, para que as pessoas levem reflexões para a sua própria vida e, com isso, também se permitam dar o próximo passo, né? Que é uma das coisas que a gente fala muito no sistêmico, né? A importância do próximo, escolher a vida e o próximo passo. Então, nasceu dessa ideia. Eu sou muito grata, porque vejo que você tem uma experiência muito bonita, muito rara, né? Então, por exemplo, eu me lembro, né? Quando você me contou que você fechou a sua consultoria de sucesso, na época eu trabalhava com muitas empresas, eu falei, mas por que você não vendeu? Né? Você falou, não, é um sonho meu. Isso me marcou muito. Então, eu acho que isso é uma experiência em comum, que pode trazer para as pessoas reflexão, né? Nós estamos nessa pegada. Tem gente pedindo para você falar mais devagar para te escutar melhor, Eliana. Então, só para voltar, que eu estou sentindo. Né? Eu vou falar mais devagar, sim. Agora, eu quero saber o seguinte, Eliana, você falou da saúde, né? Que foi o primeiro livro que você deu da Brigitte Champetier-Riba, né? E eu vou fazer você, antes de falar da saúde, no livro Las Fuerzas del Amor, que eu tenho estudado, e o trabalho que eu faço, o Vida em Movimento, é baseado nas Fuerzas del Amor,
ela fala que basta a gente ser filho de nossa mãe e filho do nosso pai, que a nossa vida é isso. E nós somos energia materializada no tempo, num determinado tempo e espaço, né? Então, assim, e ela fala que as constelações que você vai fazendo vão tirando esses obstáculos que nos impedem de tomar o nosso pai e a nossa mãe, que a nossa vida é isso. Como é que você vê isso? E, do ponto de vista levando para a saúde, como é que é tomar pai e mãe, saúde, esse universo? Tá. Deixa eu ver como Peraí eu só um vou. pouquinho. Qual é o primeiro nome do primeiro livro que a Eliana leu? Chama Hammer. Você sabe o nome inteirinho do livro da Brigitte, que fala de saúde? Depois eu passo para vocês, Hammer Juliana. e Hellinger, né? O É, encontro de Hammer e Hellinger, é que é em espanhol. Mas, assim, o que chama atenção grande é Hammer e Hellinger. e outra coisa, o livro é em espanhol, e a gente. E aqui é só a Súnia que vende, né? Pela consultoria, não é isso mesmo? Agora a Flávia está vendendo, né? Quando a Brigitte vem, né? Só aí tá. Aí vende Mas os eu, livros da Brigitte. mas eu coloco para vocês para verem o que é. Agora vamos lá, então. Eu sei que tem pessoas aqui que são da área de medicina também, por isso que eu sei desse interesse, consteladoras. Como é que é, né, Helena? Eu, então, ganhar o que a Brigitte chama de forças do amor, o que Hellinger chamou as ordens do amor, e a saúde. E nesse momento que nós estamos vivendo planetário, né? Veja, saúde é sinônimo de mãe, Uhum. tá? Então, saúde física, é bom lembrar, né? Saúde física é sinônimo de mãe. Saúde mental é sinônimo de pai, Hum. tá? E dinheiro é quando eu vejo pai e mãe, né? Ao mesmo tempo. Eu não tenho preferência. Ai, minha mãe foi melhor, meu pai foi melhor. Quando eu vejo pai e mãe como uma unidade. Então, veja, cada vez que eu me aproximo mais e mais da minha mãe, né? Vou olhando a minha mãe como um ser humano, como outro qualquer que tinha dificuldades, que tinha sonhos que não se realizaram, né? Que ela deu para mim o que ela tinha de melhor, certo? Eu vou ganhando mais e mais saúde física, tá? Agora, a gente também tem a história para trás, certo? Né? Tem o meu DNA hoje, tá aí comprovado, certo? São pesquisas mais recentes, de que eu recebo no meu DNA todos os traumas, todos, né? As propensões a determinadas doenças, que isso vem antes da minha mãe, certo? Mas o que as descobertas agora, né, que foram feitas, é de que junto com esses traumas, essas doenças, eu recebo recursos epigenéticos, tá? Eu recebo etiquetas, eu adoro o termo etiquetas epigenéticas, né? Porque é isso mesmo, veja, eu tenho uma propensão a ter diabetes, certo? E aí a gente compreende pela visão da nova medicina, né, de que, veja, a vida para essa família ficou muito amarga. Perderam muitas pessoas, passaram muita fome, certo? A vida ficou amarga. Então, é natural, essas pessoas não conseguem processar o açúcar, tá? Se eu introduzo doçura na minha vida, se eu boto uma etiqueta epigenética, certo? Introduzindo a doçura, eu tenho lá o ovinho da diabetes, mas veja, ele não quebra, né? Ele não. Assim como a gente vai, artrite, artrose, todas as doenças reumáticas, dentro dessa visão, a gente chama as doenças de desprezo, tá? Então, se eu começo a olhar quanto a minha família desprezou, ou quanto a minha família foi desprezada, o quanto eu tenho partes minhas que eu não gosto, eu desprezo partes minhas. Eu mesma, por exemplo, minha vulnerabilidade, eu não queria muito entrar em contato com a minha vulnerabilidade, né? E tanto na minha família do meu pai como da minha mãe, tem pessoas com artrite, né? E artrose. Veja, então, conforme a gente vai incluindo isso, vem a força da mãe. Quanto mais eu me aproximo da minha mãe, mais vitalidade eu recebo, sabe? Mais força
eu tenho de vida. E já as doenças mentais são em relação ao pai, em relação ao masculino, né? As doenças mentais, então estamos falando de pânico, estamos falando de parte né, de alguns aspectos da depressão, estamos falando, né, da esquizofrenia, da bipolaridade, que agora virou moda, né? Um monte de gente é bipolar. E não é bem assim, né? Então, veja, quanto mais... Por quê? Porque as doenças mentais, elas nos tiram da realidade. E é o nosso pai, enquanto a mãe é o mundo interno, como eu me vejo, como eu me sinto, a minha autoestima, a minha autoconfiança, né? Ou a realidade, eu poder olhar a realidade, principalmente eu poder me adequar, sabe? Me render à realidade tal como ela é, vem da minha relação com o meu pai. Então, por isso que as doenças mentais, né? Então, aí a visão da decodificação biológica, ou agora o nome bonito, né? Que o Christian Flecht deu, da biodecodagem, é muito legal. Que eu tive acesso a esse livro da Brigitte Vermelhinho, né? Hammer, que me encantou e foi muito engraçado. Eu ganhei o livro, na terça-feira seguinte veio uma pessoa, é aí que eu falo como a vida é generosa, né? Eu li, me apaixonei, fiz umas anotações. No meu próximo encontro de grupo veio uma pessoa com artrite e eu já apliquei, entendeu? Os meus conhecimentos, já fiz perguntas a respeito de desprezo, tal, e bingo, entendeu? Então, como agora, né? Tem toda uma leitura sistêmica dos sintomas do coronavírus, certo? Né? Ele já está sendo considerada uma doença sistêmica, né? Pela medicina, porque ele afeta muitos órgãos, agora não é só mais a via respiratória, né? Agora é o sangue, a hemoglobina, ele elimina a capinha do ferro, certo? Então, agora, e com o sangue, vai para todos os órgãos. Então, já é uma doença sistêmica sob a ótica médica. E sob a ótica das constelações, se a gente começa a olhar os sintomas, é muito lindo, a gente compreende o papel do coronavírus. Mas agora, você falou das forças do amor, né? Eu engatei para o lado da saúde. Vamos lá. Mas tá bom, tá ótimo. Eu quero te ouvir mesmo. Eu só estou aqui para fazer a pergunta, só isso. Agora, tem uma coisa que a gente fala também, e eu sei que você preza muito esse ponto, né? A nossa amiga Marta colocou o nome, Constelar la Enfermedade, da Brigitte, né? O livro do Hammer. Ela colocou para nós, já que escreveu. Agora, eu quero dizer o seguinte, essa coisa de olhar com respeito e não julgamento, né? Que nós estamos vivendo um momento. E para nós, como é que é não julgar a si mesmo, né? Como é que é isso? E para tudo como é. Qual é o exercício que a gente vem fazendo na vida, né? Do ponto de vista sistêmico, como é que a gente pode levar isso para nós agora, né? Primeira coisa, eu vou fazer uma distinção, tá? Sim. Porque se eu falar assim, não julgar, na hora eu vou dizer, minha mente chega e vai dizer assim, é difícil, tá? Porque, na verdade, veja, para cada escolha que eu faço, eu estou julgando. Tá? Então, o julgamento em si faz parte da natureza humana. Tá? Para eu fazer uma escolha, eu vou julgar se isso é bom para mim, se isso não é, se isso... Então, a questão não é o ato, né? A ação de julgar, porque isso faz parte do humano. É o que eu faço com isso. Então, a mim ajudou muito quando eu entendi que não tenho que julgar. Tá? Tá tudo certo. As coisas mais difíceis, tá? As coisas mais difíceis que acontecem, né? Aí nós chegamos nas forças do amor. O primeiro passo é eu dizer sim, assim é. Tá? E aí o que eu vou fazer com isso? Tem informações muito importantes, né? Por exemplo, o Franz Rupert, que é um dos grandes especialistas em constelação para trauma, no livro dele ele fala, né, que entre 10 meninas, 7 sofrem algum tipo de abuso. Entre 10 meninos, 5 sofrem algum tipo de abuso.
E, por outro lado, nessa pesquisa de mais de 30 anos que ele fala as pessoas que mais fazem diferença na vida, tá? Passaram por algo muito difícil. Você vai para o xamanismo, os grandes xamãs tiveram algum trauma muito profundo antes dos 7 anos de idade. Então, ao invés de eu ver isso como um problema, né? Entendeu? São oportunidades. Por exemplo, eu atendo na terapia adolescentes que tentam suicídio ou começam a pensar em suicídio. Os pais se desesperam, tá? Quando simplesmente a gente acolhe que faz parte do mundo desse adolescente, às vezes com 13, 14 anos, a morte faz parte do mundo desse adolescente. Quando a gente pode, né, eles podem conversar naturalmente sobre a morte, é impressionante como isso se dilui. Percebe? Então, ao assentir ao que é, então eu ainda não tenho, né? Não tive pacientes adolescentes que já chegaram a ter profissões. Eu não sei se eles vão ser médicos, se eles vão ser terapeutas, se eles vão ser. Mas o que eu sei é que a morte faz parte da vida deles. Quando eu aceito e introduzo, entendeu? A coisa se alivia. É impressionante. Em 2, 3 meses, né? E aí você. Qual é o parzinho da morte? É a vida, certo? Eu lembro que o Bert, durante um training, ele dizia, né? A morte é quem nos convida para a dança da vida. A morte está sempre ao nosso lado. Então, veja, uma saída com esses adolescentes é ir levá-los ao encontro da vida, né? Normalmente uma atividade com animais, com a natureza, entendeu? Você contrabalanceia, eles estão muito perto da morte. Vamos colocá-los eles também bem perto da vida. E aí tem o equilíbrio, é o caminho do meio. Isso é dizer sim. Percebe? Não, não. Nossa, vai se suicidar. Veja, se for o destino dele, graças a Deus, até hoje nenhum dos que eu atendi realmente foi, né? Mas veja, faz parte do destino. Então, o que eu posso oferecer? Oferecer a contrapartida, oferecer a vida, colocá-los em contato com a vida. Então, né, juntando com uma pergunta que você fez lá no início, veja, se eu quero fazer uma mudança na minha vida, deixa eu buscar mais vida, deixa eu buscar o que tem a ver com aquilo que eu quero. Né? Por exemplo, quero participar quero fazer as constelações, mas eu ainda não tenho dinheiro. Começa a participar de grupos, nós mesmos, certo, Regina? Nos primeiros tempos, nós pagamos para fazer as constelações, certo? Nós pagamos para a gente fazia grupos semanais, né? Era semanal, né, Lili? Não, era semanal que a gente fazia, né? Era semanal. Nós pagávamos. Quantos grupos, certo? Quantos grupos eu fui do tempo que eu deixava de trabalhar, deixava de fazer outra coisa, né? Então, veja, é assim, o quanto, de novo, né? É o quanto você oferece para a vida. O quanto você oferece para a vida vai te oferecer em troca, não é equilíbrio, né? Essa continha, ela funciona, certo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque, assim, teve pessoas que não entenderam. Então, mas qual que é, afinal de contas, dentro daquilo que você está estudando, o papel do coronavírus, né? Que você está dizendo, que faça que a gente olhe mais para a vida, que a gente se dedique mais. Como é que é isso? Então, um pouco mais claro, então, aí para quem não entendeu. Em linhas gerais, é para que a gente resgate as nossas qualidades humanas, né? Então, vamos lá, vou fazer de uma forma rápida, depois, né? Se achar, a gente aprofunda, porque eu acho que tem várias perguntas. Primeiro, febre, tá? Febre é o teu organismo pedindo contato, né? Febre, para mim, eu falo, febre é abraço, é sinônimo de abraço. Então, a pessoa precisa se sentir, eu falo abraço, porque a pessoa precisa se sentir acolhida. Então, veja, a maior parte das pessoas que pegam o coronavírus são as pessoas idosas. E nós deixamos os idosos muito isolados. E com a quarentena, mais ainda. Olha, não vai visitar, certo? Porque pode, né? Então, a febre é isso, né? Eu sei, tem algumas pessoas aqui da constelação que vão dizer, a gente aprendeu também que a febre é culpa, né? Dentro das constelações, em algumas situações, sim, tá? Mas dentro da biodecodagem, a leitura principal é a falta de contato,
certo? A falta de contato, né? O isolamento. Aí a gente vai para as vias respiratórias, certo? Que é o ponto principal. Toda a parte respiratória, o sistema, né? O pulmão, está falando de território, de novo, do território afetivo, tá? Então, nós estamos falando o quê? Que está parando, né? Tá congelando, certo? Né? O pulmão para, o diafragma para de conseguir fazer os movimentos, né? A gente está perdendo o território afetivo. Nós não temos o aconchego, tá? Agora, a última notícia, pelo menos que eu tive, né, é que agora se descobriu também que o coronavírus, que muitos casos as pessoas estavam morrendo porque o problema não é a pneumonia, o problema é a parada, é como se o diafragma, e eu não lembro, tem mais uma outra parte, como se eles endurecessem, porque o coronavírus, dentro da hemoglobina, tem o ferro, que é fundamental, senão a gente fica anêmico, né? Mas o coronavírus vai lá e ele desconstrói, né? Ele destrói a capinha do ferro. Aí a hemoglobina, o sangue leva. E veja, o que o ferro faz na nossa casa, quando a gente deixa uma coisa de ferro? Enferruja, enrijece. Então, esse caso é porque quando crianças, né, e jovens começaram a ter problema. Então, veja, enquanto eram os idosos, aí é comum os idosos ter pneumonia. Agora não, eles descobriram também isso. Então, junto com, né, aqueles outros componentes, eles estão colocando um anticoagulante. Então, veja, de novo, o que é ferro? Vida, certo? Quando uma pessoa tem anemia, certo? Ela está dizendo não para a vida. Ela está se sentindo autodesvalorizada, ela não está tomando a mãe, ela não está sem vitalidade. É o coronavírus agora, né? Um mês e meio aí depois, a gente descobre que ele está desconstruindo isso. Veja, não destrói o ferro, destrói a camadinha, né? Aquilo que é a fronteira. O que é a fronteira? Contato. É o que protege e é o que, né? E a primeira vez que eu falei, eu até falei, acho que num post no Facebook, me acharam um pouco louca, né? Para mim, o coronavírus é um grande abuso. Ele é um grande abusador. Entendeu? Ele veio e botou todo mundo de molho. Sob a ótica do social, do coletivo, é um abuso. Certo? Então, veja, como que eu vou reagir como vítima? Eu vou me colocar como vítima ou vou me colocar de igual para igual por ele? E como, né, acho que eu falei em algum momento, eu estou na limitação física. Mas veja, tem outras dimensões na imaginação, na meditação, na apreciação, onde eu não estou limitada. Será que eu estou usando esses recursos nesse momento ou eu estou me sentindo apertada no mundo físico? Essa era a pergunta que eu ia te fazer, Iliana. Eu estou aqui de olho no relógio, porque a gente tem 7 minutos até o Instagram terminar a nossa, mas eu quero dizer uma coisa para você. E como é que é o campo, esse campo mórfico de ressonância, né? Essas meditações, meditar sistemicamente, meditar de autocompaixão. Isso é um campo, vamos dizer assim, também de vida, ou seja, de somar com esse campo que está acontecendo e os dois fazer um novo campo, né? Coronavírus e a vida e o amor e um novo campo, como é? Isso ajuda, né? Veja, eu hoje não gosto mais de usar a palavra evolução, né? A humanidade está evoluindo. Para mim, eu troquei o verbo, né, evoluir pelo verbo se elevar, né? A gente está se elevando. Então, o mundo é um só. O que muda são as diferentes dimensões, as diferentes frequências. Então, a meditação, a apreciação, certo? Né? Se eu entrar na gratidão, na compaixão, isso está comprovado. São emoções que têm uma frequência muito mais alta, certo? Do que a frequência do ódio, do rancor. E física quântica, a frequência mais alta, né? Convida, eleva, certo? As frequências mais baixas. Então, nós estamos, né? Cada pessoa, cada passo que a gente dá, que a gente se eleva, eu estou fortalecendo um campo nutridor.
tá? Agora também não adianta meditar egoicamente, certo? Ah, eu medito, né? Um tempo atrás eu encontrei uma pessoa, oi, tudo bem? Tal. Eu até conhecia uma pessoa conhecida. Veja, eu medito todo dia das 4 às 6. Eu olhei, né? Meu lado maldito, como eu chamo, ele assim, daí, né? Então, veja, aí não adianta nada, né? Mas esse processo de eu estar em contato comigo mesmo. Porque hoje uma grande dificuldade que a gente sente nas pessoas é de ficarem consigo mesmas, né? E é outro convite que o coronavírus está fazendo. Como que eu fico comigo mesmo, certo? Como que eu fico ou sozinha, certo? Ou se eu estou, né, numa família, né? E veja, a violência doméstica está aumentando para caramba, porque, né, muitas pessoas vivem em casas pequenas que quase nunca conviviam e agora estão convivendo, certo? Então, cada um tem um aspecto, mas com certeza essas práticas, né, de interiorização, de contemplação, porque elas nos levam para o nosso centro, que né, ela é fundamental até para as constelações. E veja, já que o nosso tempo está pequenininho, né? Mas 2 semanas atrás, queria compartilhar isso, é uma grande conquista para a gente, foi finalmente defendida uma tese na engenharia elétrica da Unicamp, certo? Onde foi provado que sem que nenhuma onda eletromagnética, né, fosse emitida, certo? Foram criadas lá as casinhas de Faraday. Relembrei minhas aulas, né, de física e tal, certo? Duas pessoas acessam o mesmo tipo de informação e, inclusive, têm a mesma reação física, a mesma reação de disparar o coração, né? São medidas relativas. Mas veja, é uma tese da engenharia elétrica. O nome da tese era exatamente assim: existe um campo informacional no mundo da vida? Estou falando de engenharia elétrica da Unicamp é a número 1 da América Latina, né? Então, veja, é muito lindo ver isso, né? Então, existe um campo informacional que está aí, certo? Então, a meditação, a contemplação, né? O sentimento de gratidão, né? de compaixão, tudo isso nos conecta com esse campo informacional. E a gente lá tem todas as respostas que a gente precisa, os recursos que a gente precisa. Parece muito simples, mas é assim. E tem níveis também, é né? muito mais simples do que a gente imagina. Então, eu quero dizer para vocês, quem quiser conhecer mais o trabalho da Eliana, a Eliana tem o Instagram, é Medina Eliana, o seu, né, Eliana? O seu Instagram. Eliana L. Não, Medina, isso, eu estou confundindo com o Skype. Medina Então, Eliana, isso. Então, vou fazer perguntas para a Eliana, conhecer mais o trabalho dela. Ela está à disposição pelo Instagram. Tem uma página no Facebook, Eliana Medina, né? O seu nome dele. Enfim, tá, e meu nome. essa live vai ficar gravada, ela é um vídeo, né? E nós temos 2 minutos, então eu vou agradecer já de coração e vou deixar a Eliana, então, sugerir para a gente algum pensamento, ou o que ela achar bom, para a gente refletir e levar conosco, então, como força de vida. Eliana, querida. Estou aqui sentindo. Acho que nesse momento o que a gente podia se conectar é com aquele eu, com as mais elevadas possibilidades futuras, certo? Esse eu que brilha, o eu que a vida nos pede para ser nesse momento. Porque a vida está pedindo muita força, né? Muita força, porque está emergindo um novo futuro. Então, veja, quando eu falo que as coisas são simples mesmo, né? Então, talvez a gente possa imaginar na nossa frente esse eu, essa Eliana, essa Regina, essa Marta, essa Rosângela, os nomes aí que eu vi, né? E olhar e dizer, né? Eu sou isso, mas eu também sou muito mais que isso. Eu sou infinito. Certo? E não sei, vou compartilhar uma coisa íntima. Eu, nas minhas orações, o que eu tenho pedido é para que eu não atrapalhe esse novo futuro que quer emergir. Que eu tenha forças para
dizer sim, me colocar a serviço e que eu não atrapalhe com as minhas verdades, com as minhas crenças, que eu me abra para poder receber esse novo movimento enorme que a Terra está fazendo.